Oi pessoal, sou o Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e o assunto de hoje é o Kai Greene. Hoje é quinta-feira, 25 de abril, nesse final de semana a gente vai ter o Muscle Contest Nacional, com um show amador dando Pro Cards e um show profissional, tanto de biquíni quanto de 212. A gente vai ter um grande show profissional, 212 domingo, cobertura completa aqui. Não percam aí, me sigam no Instagram, ao longo do fim de semana vai ter algumas lives, entrevistas, fotos, tudo pelo Instagram. E na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu começo a postar algumas coisas, comentários e tudo mais aqui no YouTube. Vamos falar do Kai Greene? O Kai Greene recebeu um convite ontem, quarta-feira. Na verdade não foi ontem que ele recebeu, ontem saiu um vídeo no RX Muscle do Dave Palumbo, onde ele conversava com o Dan Salomon que é um amigo do Dave Palumbo e é um dos caras que organizam o Mr. Olympia. E o Dan Salomon disse com todas as letras que sim, eles convidaram, foi feito mais um convite especial, extraordinário, para que o Kai Greene competisse no Olympia em 2019. Já foi feito um convite desse para o Kai uns anos atrás, ele não aceitou, pegou até um pouco mal para a IFBB, pegou um pouco mal para o Olympia, ter esse convite negado, o Kai Greene acabou não indo. E esse ano, novamente, eles fazem o mesmo convite, eles fazem mais uma vez. Será que o Kai vai aceitar? Será que foi uma boa jogada da Pro League fazer isso, convidar o Kai Greene novamente? Será que eles iam lançar essa notícia? A própria organização do Olympia iria lançar uma notícia dessa pela segunda vez, sem ter a certeza, sem ter uma prévia confirmação do Kai? E aí a gente começaria a desenrolar uma história? O que a gente sabe hoje é que especulações começarão a ser feitas. A gente tem a notícia do convite, o Kai já falou alguma coisa. O perfil This is Bodybuilding postou hoje uma foto falando disso, o Kai comentou naquela foto, ele fez uma pergunta, perguntou assim, será que o Phil vai estar lá também, não sei o quê? Então, tudo mostra que talvez ele vá aceitar. É difícil dizer, tudo que a gente pode falar hoje é especulação. Eu duvido um pouco, se tivesse na direção do Mr. Olympia, eu não colocaria em público esse convite feito, a menos que eu tivesse certeza que o cara fosse aceitar. Eu não arriscaria criar um ambiente desfavorável de novo disso, sem ter a certeza que o Kai Greene vá aceitar esse convite. Então, vamos esperar para ver. Algumas perguntas se levantam em relação a isso. A primeira delas pode fazer esse convite especial? Isso é certo? Né? Existe uma regra dentro da Pro League que sim, desde a época do Joe Wader, alguns atletas com habilidades especiais e uma capacidade tremenda e uma chance grande de ganhar um show ou de adicionar alguma coisa muito legal ao espetáculo, que não tivesse conseguido se classificar ao longo do ano, ele poderia ganhar um convite especial. Um dos casos mais famosos que a gente lembra mais assim sempre é o Gunther Schlerkamp. No começo dos anos 2000 ele conseguiu um convite desse para competir, pegou top 5 no Olympia. Foi interessante. Os dois casos mais recentes que foram o Flex Wheeler e o Kevin Levrone, que voltaram da aposentadoria. Mas como eram dois caras que voltavam de aposentadoria de muitos anos, já são caras bem veteranos, que certamente não iriam brigar por uma colocação entre as primeiras colocações, ninguém falou muito, foi legal, fizeram a volta dele, mas ninguém reclamou muito sobre isso. Essa possível volta do Kai gera uma onda de reclamações, de fãs e de quem não gosta do Kai, porque fala, não é justo, não é certo. A regra está ali, ela pode ser utilizada, ela foi utilizada. É óbvio, é claro que com a presença do Kai no Mr. Olympia, a venda de ingressos subiria muito, o interesse do evento subiria muito e a gente colocaria mais um candidato forte ao título aí na briga. Se ele vai ter condições ou não de ganhar o título, isso já é outra história, mas ele seria, hoje, a gente pode dizer que com toda a história do Kai, por tudo que a gente vê de foto dele, que ele entraria como um possível, como um virtual favorito ao título. Ainda mais sem o Phil Heath. Teve alguém que comentou assim, mas não é justo com os outros, os caras estão lá brigando para se classificar e estão lá lutando e não sei o que. E aí vem o Kai Greene, só porque é o Kai Greene entra. O convite especial ele é feito por uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, que já fez muito pelo esporte, que tem uma história, então não é qualquer um. Seria injusto se eles me convidassem para ir competir. Chain, vai lá, você ganhou o convite para ir competir no Mr. Olympia. Não tem nada a ver, aí tudo bem, né? Agora, o Kai Greene tem uma história, ele já ficou em segundo lugar, ele tem chance de vencer, ele é um cara que não vai fazer feio, então é possível chamar.
E a regra tá ali. Todo cara, quando vira profissional, todo cara que assina o contrato dele de profissional, que assina o contrato com os shows, ele tá ciente dessa norma, ele tá ciente que pode acontecer de alguém ser chamado. Ele tá ciente que pode acontecer de algum ex-campeão voltar a competir, que tem vaga vitalícia. Então os atletas não são prejudicados porque desde o início todo mundo sabe as regras e todo mundo concorda com elas. Não tem nenhuma regra sendo mudada no meio do caminho. A grande questão é, será que esse pessoal vai conseguir convencer o Kai Greene a competir? A gente sabe que esse ano a gente tem uma mudança na direção do Olímpia. O Tamer El-Guindi, que é o CEO da Muscle Contest Internacional, que é o cara que promove shows aqui no Brasil, Muscle Contest Nacional, Muscle Contest Brasil, promoveram o Arnold agora. O Tamer, que é o cara, que é o promotor oficial do Mr. Olympia, é o cara que promove, é o cara que manda ali. Tem uma outra equipe, tem o Dan Salomon, tem mais gente também envolvida nesse processo. E com esses novos nomes, esse novo direcionamento para o Mr. Olympia, talvez com essa visão e sem a presença do Phil Heath, o Kai possa ter uma chance maior de aceitar. A presença do Phil Heath, ou melhor, a não presença do Phil Heath e essa nova configuração, esse novo direcionamento dos dirigentes pode ser um fator que pese sim, e pode ser que a gente veja o Kai novamente. Tem muita gente que fala também assim, mas não é justo, o Kai Greene se ganhar também não vai valer porque ele perdeu pro Phil um tempão e agora que o Phil não tá, ele vem e vai ganhar, não sei o quê. Gente, o esporte é assim, o campeonato, a competição é assim. O Lee Haney foi ganhando, teve uma hora que ele parou, o Dorian chegou e ganhou. O Dorian perdeu pro Lee Haney em 91. Aí em 92 o Dorian venceu o Mr. Olympia. Por quê? Porque o Lee Haney tinha se aposentado. Pode ser que o Lee Haney perdesse pro Dorian em 92? Pode ser que ele perdesse, mas pode ser também que o Lee Haney vencesse de novo e o Dorian não tivesse aquele título. Aí o Dorian se aposentou em 98, em 97, ficou aberto o trono em 98. E aí o Ronnie Coleman, que é um cara que nunca tinha vencido o Dorian, ganhou o título. E se fosse o Flex o vencedor do Mr. Olympia 98, ia ser um cara que ganhou o título porque o Dorian não estava competindo e o Flex tinha perdido várias vezes pro Dorian. Então o esporte é assim, gente entra, gente sai, atletas se aposentam, atletas param, se lesionam, faz parte do esporte. Acho que também a gente ficar discutindo, isso não vale, é muito mimimi, muito coisa de adolescente, muita coisa de criança. A gente precisa também começar a crescer um pouco como fãs e como audiência do esporte, para você entender melhor como tudo funciona. E aí vem a última questão, a questão mais importante talvez é, caso o Kai volte, ele tem chance de vencer o Mr. Olympia? E isso divide muitas opiniões, isso a gente não sabe, a gente vê fotos dele, ele posta com frequência, a gente nunca sabe realmente se é foto antiga, se é foto atual, a gente não sabe como está o físico dele, passaram-se muitos anos depois da última competição do Kai, a gente não sabe como que vai responder em cima do palco, tem caras muito bons, tem o Sean Roden, tem o Big Ramy, tem o Braden Curry, tem um monte de gente aí lutando pelo título e querendo muito esse título. E o Kai Greene seria mais um cara ali, seria outro ponto. Enfim, é difícil dizer agora. Tudo que a gente pode falar agora é especulação. E vai gerar muita especulação isso, mas muita mesmo. Eu tenho certeza que o assunto mais falado do ano, provavelmente, por mais que a gente fale que tá cansativo falar disso, mas o assunto de interesse vai ser do Kai Greene. Será que ele volta ou não? E se ele voltar, como que vai ser? O Dan Salomon também falou uma coisa importante na entrevista dele com o Dave Palumbo, que é o seguinte. O Palumbo falou assim, até quando vocês vão esperar a resposta? Ele falou, tem que ser logo. Tem que ser até a data limite de entrega dos contratos do Mr. Olympia, porque a gente também tem vários campeões ali, nós precisamos respeitar os campeões e manter a regra igual para todos. Que o Palumbo perguntou assim, se o Kai Greene aparecer lá no dia da press conference, se aparecer logo antes das prévias, ele vai poder vestir a sunga aí? Não vai. Eles não vão permitir. Existe uma data limite na qual os contratos têm que ser enviados e o Dan Salomon frisou, ele fez questão de frisar que o Kai Greene tem que confirmar isso e mandar o contrato, assim como os outros, na data como os outros. Eu espero sinceramente que isso se resolva logo, que essa novela acabe, que o Kai Greene fala já se vai ou se não vai, que ele resolva logo isso, que ele, enfim, que a gente tenha menos especulação e mais ação, porque a gente conseguiria fazer algumas projeções melhores, a gente conseguiria ter uma ideia melhor do que pode acontecer. Enquanto ele não fala nada, a gente vai ficar nessa também. É legal, é excitante, gera uma tensão, ele vai, ele não vai, mas pra gente que tá analisando esporte, fica difícil criar alguma projeção mais palpável sem ter a resposta do cara. Quero convidar novamente vocês a irem assistir o Muscle Contest Nacional esse fim de semana
lá no Expo Center Norte em São Paulo. Vai ter show amador dando Procard, um Procard por categoria, muita gente boa competindo, muita gente boa que ficou por um pouquinho assim de pegar Procard no Arnold, vai lutar de novo pelo Procard agora no Muscle Contest Nacional. A gente tem o show Pro da Bikini no sábado à noite, a gente tem o show Pro da 212 e no domingo à tarde às 17 horas. Então eu convido vocês, quem for de São Paulo, quem estiver passando por lá, vale muito a pena comprar o ingresso, vale muito a pena comparecer, porque ver um show desse com tanta gente boa do Brasil competindo junto, não sei quando a gente vai ver de novo tão cedo. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima.